Você já reparou que às vezes a gente quer tanto que algo seja do nosso jeito que a gente atrapalha um pouco Jesus? A gente fica ali colocando limite para aquilo que Jesus pode fazer. E isso é muito ruim, porque Jesus ele quer operar um milagre, ele quer mudar os caminhos que a gente está vivendo, mas a gente fica na nossa cabeça que tem um certo, tem a forma correta que a gente quer que as coisas aconteçam. E não é assim, pessoal. Jesus opera de formas completamente diferentes para que a gente possa sempre aprender alguma coisa com isso, tá? Hoje nós vamos utilizar duas passagens. Uma passagem está lá no livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 37, 38 que a gente vai utilizar. Aqui a gente está falando da ressurreição de Lázaro, uma das passagens mais famosas da Bíblia. Você já deve ter ouvido, mas eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante aqui, tá? Então, como vocês sabem, Lázaro ele era um amigo pessoal de Jesus. Jesus ficava na casa dele, na casa de Lázaro, Maria e Marta, e ele gostava sempre de passar por ali e ficar com eles. Então, ele realmente tinha um sentimento muito legal por eles, tá? A outra passagem é que a gente usou no último vídeo, caso você tenha assistido, a cura da filha de Jairo, que na verdade também não foi uma cura, né? Foi uma ressurreição também, porque a filha de Jairo tinha morrido, tá? Então, não vou ler a passagem inteira, só quero ler um pedaço que é o que vai servir para nós no dia de hoje, tá? Depois que Lázaro já tinha morrido e Jesus foi até a cidade que eles estavam, né? Então, Jesus encontrou com as irmãs, com Marta e Maria, foi até o lugar que Lázaro estava sepultado e disse bem assim: tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se credes verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao Pai, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e mãos ligados com faixa e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Gente, muito linda essa passagem, tá? Jesus ressuscitando Lázaro. Como eu falei no último vídeo, com certeza Jesus pode ter ressuscitado muito mais pessoas que não estão descritas na Bíblia. Mas essas duas ressurreições estão bem explicadas na Bíblia. Primeiro, essa aqui de Lázaro, que é a mais famosa, né? Jesus chega lá, pede para abrirem a gruta e ressuscita ele. E também a filha de Jairo, que estava doente e morre antes de Jesus chegar até a casa de Jairo. E Jesus chega lá e ressuscita. O que essas passagens têm em comum, tá? Essas passagens têm em comum que o ser humano poderia ter aí atrapalhado Jesus de agir. Talvez tivesse até impedido se tivesse usado as palavras erradas ou se não tivesse deixado Jesus continuar, tá? Por exemplo, quando Jairo está levando Jesus para a casa dele para curar sua filha e chega um homem que conhece Jairo e fala: Jairo, não incomode mais o Senhor, pois a sua filha já morreu. Jairo poderia ter virado para Jesus e falado: ó, Jesus, obrigado, mas não deu certo, pode continuar aí seu ministério, não vamos até minha casa, porque minha filha já morreu. Então, Jairo poderia ter colocado um limite ali no que Jesus poderia ter feito. Claro que o diálogo não tem como a gente imaginar como aconteceria a partir dali. Mas o fato de Jairo não ter tido essa reação fez com que Jesus desse uma resposta para Jairo. Falasse: Jairo, fica tranquilo, que eu vou até sua casa e você vai ver como Deus vai agir. E realmente valeu muito a pena, porque chegando na casa de Jairo, Jesus ressuscitou a filha dele, que já tinha morrido, tá? Mas isso para dizer, a nossa postura é chamar Jesus para nossa casa. A forma que ele vai agir é ele que escolhe. Se ele vai chegar para ressuscitar, ou se ele vai chegar para curar, ou se ele vai chegar lá para mudar completamente as coisas, é ele que sabe. Então a gente não pode ter um padrão na nossa cabeça de como as coisas devem acontecer. Com Marta e Maria aconteceu a mesma coisa. Enquanto Lázaro estava doente, eles mandaram recados para Jesus, que estava na outra cidade: Jesus, vem aqui nos visitar, porque Lázaro está doente, se o senhor estiver aqui ele pode ser curado.
Aí Jesus não vem e Lázaro morre. Eles colocam no sepulcro, colocam a pedra. E quando Jesus chega, elas ainda vão lá nos pés de Jesus e falam: Jesus, se você tivesse aqui, isso não tinha acontecido, ele não teria morrido. Ou seja, elas acreditavam que Jesus poderia realmente curar Lázaro de qualquer coisa, mas elas não acreditavam que depois que Lázaro tivesse morrido, Jesus poderia agir. Tá? Aqui eu estou dando um grande exemplo, que é o exemplo de ressuscitar alguém, mas eu quero que você use esse exemplo para as pequenas coisas da sua vida também. Tá? Para um emprego, para o relacionamento, para uma prova que você ainda não passou. Porque tudo a gente deve enxergar o porquê daquilo naquele momento, porque Deus está preparando algo muito maior depois, que vai fazer muito mais sentido para nós. Tenho certeza que alguns de vocês já devem ter passado por isso. Eu já passei por isso. De ter certeza, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a fazer tal coisa. E ele não ajudar. Acontecer tudo o contrário, perder aquilo. E depois lá na frente eu entender, nossa, como foi bom eu não ter conquistado aquilo que eu pedi. Jesus sabia exatamente o que eu precisava. Então o que a gente precisa é muito diferente daquilo que a gente quer. Então, quão linda é a oração de colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, falar: Jesus, faz o que o Senhor quiser. Eu te dou livre acesso para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida, desde que eu me aproxime cada vez mais do Senhor e consiga multiplicar esse amor. Pronto, essa é a oração perfeita. A oração perfeita não é a oração que a gente pede o que a gente quer, mas é a oração que a gente coloca nas mãos de Deus para Ele fazer o que Ele quer. Essa é a oração perfeita. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e colocaram nas mãos de Jesus o que deveria ser feito e falou assim: Jesus, eu confio inteiramente. Todas essas pessoas foram surpreendidas pelo quanto Jesus foi maravilhoso. E aqui, quando Jesus chega, ele vai até onde Lázaro está sepultado e pede para tirar a pedra. E é muito curiosa a reação que a irmã teve, porque ela fala assim: Jesus, já faz 4 dias, já deve estar em estado de decomposição, já deve estar cheirando mal o cadáver, não faça isso, não tire a pedra. Olha que curioso, sorte que Jesus, sorte não, né? Foi providência que Jesus insistiu, ele falou assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aí a pedra foi retirada por aqueles que estavam ali, mas ela já não queria. Ela falou: Jesus, não mexe nisso, ele já morreu, não tem mais o que fazer. Então aquela sensação de entregar os pontos, de achar, ó, Deus ia até aqui, daqui para frente Deus não pode operar. Esse é o problema, quando a gente enxerga que está tudo perdido. E Jesus pede para tirarem a pedra e chama Lázaro para fora. Gente, quais são os pontos da nossa vida que Jesus está querendo mexer e a gente não deixa ele tirar a pedra? Eu sei que na nossa história tiveram coisas doloridas que já aconteceram, tiveram situações inacabadas, situações que não tiveram o desfecho que a gente queria, mas Jesus quer tirar essa pedra, mexer lá na ferida um pouco, mas mexer na ferida para passar remédio. Igual quando a gente tem um machucado, às vezes a gente tem que tirar aquela camada de pele para passar um medicamento. Eu tive essa experiência já. Eu tive uma queimadura de 3º grau nessa mão. Eu perdi toda a pele nessa mão. Toda. Foi um acidente bem chato, assim, um episódio bem ruim. E como era o tratamento? Hoje em dia minha mão é normal, tá? Só tem esses calinhos aqui, mas já é exercício físico. Como era o tratamento? Todos os dias na Santa Casa de Campo Grande, a moça vinha com um bisturi, uma espátula e uma tesoura. E ela arrancava toda a pele da minha mão. Arrancava toda a pele. E depois que arrancava, não tinha anestesia, tá? Só teve anestesia na cirurgia. Depois, todos os dias, tinha que aguentar. Arrancava toda aquela pele e depois passava uma pasta, né? Um remédio, uma pomada. E eu tinha que ficar com a mão bem aberta. Os dedos bem separados, a mão bem aberta, às vezes até fazendo assim pro contrário. Por quê? Se não tivesse arrancado aquela pele, eu poderia ter perdido todas essas marcações da minha mão. O que permite que a nossa mão feche e abre é que essa nossa pele, ela tem essas rugas, né? Em cada ponto que nosso corpo, que ele dobra, a gente tem essas rugas. Porque se minha mão, ela curasse lisa, eu não conseguiria mais dobrar. Não conseguiria mais ter esse movimento, como acontece com muitas pessoas. Às vezes os dedos ficam colados. Então o processo, ele é um processo dolorido, mas é um processo de cura. Nesse meu caso, fisicamente, né? Sentir a dor de mexer no machucado, arrancar a pele, mas para depois no final ficar exatamente igual a outra.
ficar perfeitamente restaurado. Então, às vezes, Jesus quer mexer num ponto da sua vida que você está escondendo dele, mas se coloque na presença dele e apresente esse tema que te machuca, esse tema que te deixa desconfortável. Seja ele no seu âmbito espiritual ou no seu âmbito profissional, os caminhos que você não está conseguindo trilhar, ou seja algum trauma que você passou, alguma dificuldade que você tem, não tem como superar por conta própria. A gente só consegue superar colocando nas mãos de Deus e pedindo para Ele nos mostrar qual é o melhor caminho. Então espero que essas duas passagens possam ter nos mostrado que Jesus ele está doido para agir, ele quer muito realizar, só que às vezes a gente não deixa. Às vezes a gente desanima e pensa, não, isso não é para mim. Não, Jesus não vai conseguir ajudar na minha situação. Jesus consegue ajudar em toda situação, até em caso de vida ou de morte. Então que nós possamos todos os dias colocar nas mãos de Deus todos os nossos caminhos, que nós possamos aumentar nossa intimidade com Jesus e todos os dias quando a gente acordar, a gente abrir os olhos e falar, Jesus, eu quero ir para onde o Senhor queira. Se o Senhor quiser mudar todo o meu dia, todos os meus planos, pode mudar. Que eu só quero fazer aquilo que te satisfaça. Minha vida é para ti, não para mim. Se durante esse caminho eu conseguir ser um bom filho, ser um bom marido, ser um bom esposo, ser um bom amigo, eu quero muito ser. Mas que eu seja sempre indo em direção ao Senhor. Que nossas orações estejam sempre sendo orações de intimidade para com Jesus, para nós estarmos cada vez mais perto do céu e um dia, quem sabe, nós possamos estar na presença dele e ter dado um término a todo o sofrimento e espera que nós temos hoje em dia. Espero que Deus possa te abençoar, possa me abençoar e que a gente possa sempre se conectar para ter um momento de oração. Caso você tenha gostado, se inscreva aqui para que a gente possa se ver novamente. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.